O nascer do sol. A maravilhosa aurora que derrama seus raios dourados sobre vastas campinas. O barulho suave da cachoeira, a melodia encantadora dos pássaros silvestres. O cheiro agradável de frutas, de vida, de natureza. A essência da poesia em pinceladas românticas do alvorecer no sertão. Na experiência de hoje, vamos relembrar a poesia e o romantismo da vida no campo. Tanto as dificuldades quanto as alegrias e benesses de uma vivência saudável e vivificante. Buscamos através de objetos antigos, propagandas do passado, e outros recursos mais, relembrar como viviam as pessoas no século passado, onde a maioria da população brasileira era rurícola. Antes do grande êxodo rural que começou a partir da década de 70, pululavam pessoas no campo. A vida era diferente e parecia ter outro sentido. Encontrava-se prazer e graça nas pequenas coisas. A simplicidade era abrangente e duradoura, onde uma sensação de felicidade inebriava a vida da época. Assim, vamos nos deslumbrar juntos, os mais velhos cheios de saudades, e os mais novos com muitas curiosidades com o modo de vida que sofreu drástica mudança em tão pouco tempo, mas que ainda guarda lembranças indeléveis na alma e nos objetos antigos, cuidadosamente preservados. Fique agora com Preciosidades e a Vida no Campo. De acordo com dados do IBGE, até a década de 60, a população rural brasileira era maior que a população urbana. Somente a partir dos anos 70 é que a situação começa a se inverter. Sendo assim, quando olhamos para o passado,
com um olhar nostálgico, é importante compreender que a convivência tradicional no país, até pouco tempo, era muito mais rural que urbana. Nos dias de hoje, há um saudosismo bucólico, que vê a vida no campo como algo romântico, cheio de liberdade e repleto de fartura e vida saudável. De fato isso é verdade, muito embora a rudez de uma época pregressa e de pouca tecnologia, fosse às vezes dura, e demais desafiadora. Hoje, poucas pessoas vivem no campo, e ainda assim, o tipo de vida que levam é bem diferente do que foi no século passado, já que na atualidade as modernidades tecnológicas estão presentes em quase todos os rincões do Brasil. Ficaram, contudo, as recordações de um passado recente em forma de objetos preservados com muito carinho, em respeito a uma época grandiosa. Inúmeras são as relíquias daqueles tempos áureos, que permaneceram conservadas por tantas famílias, para o deleite imaginativo das jovens gerações do século XXI, ou ainda para massagear o ego dos protagonistas que viveram in loco uma vida tão diferenciada e tão repentinamente transformada. A vida pura e desprovida de devaneios nocivos que se estendia pelo campo, começava muitas vezes com uma pequena casinha, simplória, em meio a uma paisagem verdejante e paradisíaca. As auroras são belas e de uma poesia inenarrável, além do mais, de fácil percepção, já que os horizontes estão sempre à vista. Assim, pela manhã, bem cedinho, o fogão de lenha já está aceso, pois o caboclo gosta de madrugar, e costuma se levantar com as galinhas. O café é passado no coador de pano, com toda a simplicidade. Depois é depositado em um bule, que pode ser mais simples ou mais incrementado. O bule ficará o resto do dia sobre a chapa quente do fogão de lenha, e assim se manterá bem quentinho. Logo vem o marido com o tambor de leite fresco. Leite da vaquinha mimosa. Isso mesmo, todos os animais do campo também têm um nome. Apesar da abundância láctea, em alguns casos, as crianças recebiam um reforço nutricional como este, o pelargon.
Havia ainda o Toddy, que na época era sinônimo de achocolatado. Vinham em latas grandes que faziam até 36 copos. Por outro lado, não podemos nos esquecer das embalagens de vidro, que às vezes traziam figurinhas de brinde, como essas dos Patrulheiros Toddy, que era uma série da TV americana. Mas tinha também os brindes, os carrinhos de plástico que faziam a alegria da garotada. Quem também dava brindes eram os sabonetes Eucalol, com suas enormes figurinhas que chamavam de estampas, e que hoje se chamariam cards. Todavia, sabonete popular era Cachemire Bouquet, Solis e Palmolive, dentre outros. Lembrando que sabonete para muitos era um luxo, havia o sabão Minerva, usado inclusive para tomar banho. Isso mesmo, sabonete muitas vezes, era só para os cabelos e o rosto. Um pouco afastada da casa, ficava a tal casinha, ou privada, ou mictório, onde eram feitas as necessidades fisiológicas da família. Para a higienização final, esses eram os recursos da época. E pasmem, para uns poucos felizardos, caso contrário, restava o papel de embrulho, folhas de alguma planta como a hortelã, ou ainda o tradicional sabugo de milho. Já por outro lado, no período noturno, aonde ir até a casinha no escuro era muito complicado, se remediavam as necessidades com este coletor, o urinol, mais conhecido como pinico. O homem da casa logo vai pra roça. Quase sempre de botinas, calça arranca-toco, chapéu de palha, uma enxada nas costas e a moringa de barro para matar a sede quando preciso. As botinas eram rústicas e feitas de couro de boi. Mas às vezes, por conta da labuta frenética do dia a dia, costumavam soltar a sola. Em situações dessa natureza, eram consertadas com tachinhas como essas, rebatidas em um pé de ferro, como este. Ainda no tocante aos calçados, peças caseiras e bem tradicionais eram as sandálias havaianas, que vinham em embalagens plásticas transparentes. A alternativa eram as famosas alpargatas roda. As alpargatas roda eram indicadas para vários serviços, dentre eles, a colheita do café. Depois de colhido, o café em coco era colocado para secar. Depois de seco, eram torrados em torradores como esses. Em seguida eram moídos em moedores de café da época, tão bem preservados que funcionam até os dias de hoje.
Havia vários tipos de moedores, tanto de café, como de outros cereais como milho principalmente, e até moedores de carne. Em casa, a esposa ficava cuidando dos afazeres domésticos. Logo cedo ela vai lavar roupas com sabão de soda, em um batedor de madeira. Tanque de lavar roupa era coisa de rico, e o sabão em pó, como esses que existiam na época, também eram para a gente da cidade. Depois de lavada, algumas eram postas para coarar sobre a grama, outras ficavam no varal de arame farpado. As camisas de roça eram feitas de saco de açúcar, pela própria dona de casa que costurava em antigas máquinas de costura, na maioria das vezes de marca Singer ou Vigorelli, como esses modelos que estamos vendo. Não obstante houvesse muitas outras marcas. Algumas delas eram pequenas, modelos manuais. Outras, contudo, eram bem mais completas e movidas a pedal. Não poderíamos deixar de mencionar os dedais e os carretéis de linha daqueles tempos, com destaque para as famosas linhas corrente. Na parte da tarde, se recolhia a roupa lavada, que era passada com ferro à brasa. Muitos eram os modelos e tamanhos. Uns muito bem trabalhados com sugestivos designs, outros mais simplórios. O funcionamento, contudo, era sempre o mesmo: carvão em brasa. Quando o tempo mudava e prometia chuva, não se podia perder tempo. Era preciso correr logo e recolher lenha. Caso contrário, não tinha como acender o fogo no fogão de lenha no dia seguinte. Lembrando que as famílias mais bem estruturadas financeiramente se davam ao luxo de ter um fogão econômico, como estamos vendo. Também a lenha, porém, bem mais modernos. Com muita sorte, tinha em casa um piso de vermelhão, que já era um luxo também. Mas para sua manutenção, se passava a cera, como a cera colmeína. Depois de secar, passava-se o escovão para dar brilho. O escovão é esse objeto de ferro, bem pesado.
A enceradeira elétrica era coisa de burguês, de gente da cidade que tinha energia elétrica em casa. Puxava-se água do poço, movimentando o sarilho que enrolava a corda até o balde chegar cheio de água. Água para beber era colocada em potes de barro como esses, que algumas pessoas chamavam de cartola. Para o banho, usavam-se essas buchas do mato e o tradicional chuveiro de balde. Mas tinha que ser bem rápido, pois se bobeasse, perigava ter que sair do banheiro ainda ensaboado. O corte de cabelo das crianças era feito com esse cortador manual. Às vezes usava-se uma tigela como modelo. Se a enfermidade batia, logo vinha a mãe com a emulsão Scott ou a cibalena. Caso o problema fosse mais grave, podia-se aplicar uma injeção com esse aparelho, que toda casa devia ter um. Já para o fortalecimento, nada melhor que o biotônico Fontoura, o mais completo fortificante. Alguns concertos caseiros eram feitos com uma furadeira manual, ou ainda um arco de pua. Havia muitas outras ferramentas bastante usadas na época. O trado, o enxó, o traçador, e tantas outras. No campo, assim que o sol começa a se pôr, e antes que escureça de vez, é a hora de preparar o candeeiro. É no candeeiro que ficam as lamparinas que iluminarão a noite cabocla. Serão acesas com fósforos Granada, ou Guarani, ou ainda outras tantas marcas daquela época. Com um pouco de sorte, podia-se lançar mão dos lampiões de querosene. Desde os mais simples, até os mais sofisticados, como esses modelos da Coleman, que tinham todo um mecanismo de bombeamento, e vários controles manuais. Requeriam ainda o uso desse objeto, que era chamado de camisa de lampião. Na pior das hipóteses, recorria-se às velas, como essas, velas Lumeína, da indústria colmeína, que podiam ser acesas com fósforos sugestivamente chamados de fósforos marca-sol.
Não havia televisão, mas o rádio de pilhas era um sucesso, como esse modelo da SEMP, ou esses outros tantos modelos antigos. Ouviam-se as notícias do Repórter Esso. Aqui fala o seu Repórter Esso, testemunha ocular da história, em edição extraordinária. A marca Esso era bem famosa na época, inclusive pelo querosene jacaré, cujo mascote eram esses bonequinhos, relíquias preservadas, ainda que parcialmente. Todavia, não era somente o Repórter Esso, porque havia tantas outras atrações radiofônicas, como as radionovelas, muitas delas escritas por Dulce Santucci, como Zé Boiadeiro, Rancho Fundo, e outras tantas. Para funcionar os antigos rádios, usavam-se inicialmente enormes baterias. Por sorte, a partir de um grande avanço tecnológico, essas peças gigantes foram substituídas pelas pilhas que conhecemos hoje, como a Rayovac, e as antigas pilhas Eveready, a pilha do gato. Como alternativa, havia ainda as vitrolas e os gramofones que tocavam pesados discos de 78 rotações. Eram movidos a corda, e gastavam as agulhas muito rapidamente. Como essas, que eram vendidas em pequenas latinhas de metal. Falar em corda, os relógios despertadores da época também funcionavam movidos a corda, todos eles, como esses que estamos mostrando. Hora de dormir, era o momento de escovar os dentes com o antigo creme dental Colinos. Alguns usavam Odol ou ainda Colgate. Por fim, deitava-se em camas rústicas, às vezes chamadas de tarimba, com seus colchões de palha de milho. Eram os famosos colchões de palha. Em caso de viagem, usavam-se malas como essas. Ter uma máquina fotográfica para imortalizar as recordações do passado era de fato um grande privilégio. Do contrário, tinha que contar apenas com o serviço do lambe-lambe. Um avanço no processo fotográfico da época foram os monóculos. Aos domingos, era dia de ir à missa. A mulher se embelezava toda. Passava pó de arroz. Enrolava bobs. E usava grampos como esses, que muitos chamavam diretamente de Ramona.
tirava os cravos com esse objeto que vinha junto com as embalagens de anti-sardina. Por fim, dependendo do caso, se passava um pouquinho de pomada minâncora. Já o patrão fazia a barba com lâminas da Gillette, chamadas Blue Blade. Depois passava a inconfundível loção, leite de colônia. Para os cabelos não podia faltar a tradicional brilhantina, cuja marca mais famosa era a brilhantina Glostora, mas havia ainda outras marcas, como a brilhantina Palmendaia. Outro item importante que não devia ser esquecido era o desodorante. Como o desodorante Mistral, por exemplo. A viagem era sempre de carroça, automóvel era coisa de granfino. O almoço de domingo era sempre diferenciado. Podia ter maionese, frango assado e farofa, dentre outras. Para completar, havia o guaraná de rolha. Às vezes era a tubaína. Mas, se na pior das hipóteses faltasse o guaraná ou a tubaína, restava remediar com um pacotinho de que-suco ou que-refresco. Deitava-se em uma rede na varanda e esperava-se pelo magnífico pôr do sol, cheio de cores e encantamento. De fato, a vida no campo era às vezes dura, e se comparada aos dias de hoje, muito difícil. Mas era pura poesia. Havia alegria e muita sensibilidade diante das singelezas da vida. Ainda que o labutar fosse austero, a graciosidade da natureza envolta em simplicidade e maestria, era de fato inebriante. Hoje nada mais disso existe, mas restaram as nostálgicas relíquias daquele período sublime, muitas delas cuidadosamente preservadas, para manter vivo um passado valoroso que ficou imortalizado em itens notáveis e notoriamente admiráveis. Não tivemos a pretensão de esgotar o assunto em apenas um vídeo curto como este, mas apenas exibir alguns lampejos do universo singelo que foi a vida no campo no século passado. E você, já viveu no campo? Conheceu as alegrias da vida rural? Passou por dificuldades impensáveis nos dias de hoje? Escreva abaixo nos comentários, conte sua experiência. Nosso objetivo é relembrar uma época saudosa e cheia de encantamento, da qual quase todos nós desistimos para viver em um universo de concreto, buzinas e tumultos, contudo, servidos pelos mais modernos avanços tecnológicos dos nossos dias. Um grande abraço a todos, e até nossa próxima viagem aos meandros nostálgicos dos tempos idos.